Durante um jantar em família, minha irmã levou minha filha de 5 anos até a loja para comprar um presente de aniversário para ela. Quando voltou sozinha, perguntei onde minha filha estava e ela zombou: "Ah, desculpa. Acho que esqueci ela na loja." Minha mãe, como sempre, passou o pano. "Não se preocupe, você a encontra lá eventualmente." Minha irmã deu risada e ainda soltou: "Talvez assim ela aprenda a não roubar a atenção da minha filha." Na verdade, elas a abandonaram de propósito porque não queriam que minha filha recebesse mais atenção do que a filha da Tara no dia do aniversário. Fiz uma ligação naquele mesmo dia, e isso levou à ruína de todos eles. O que aconteceu com minha família há 3 meses ainda parece um pesadelo, mas as consequências foram nada menos que uma justiça poética. É uma história longa, mas preciso tirar isso do peito. Meu nome é Clara, sou mãe solteira de 32 anos da menina mais incrível do mundo, Laia. Ela completou 5 anos em fevereiro e é a luz da minha vida. O pai dela nos deixou quando ela tinha apenas 1 ano, então tem sido só nós duas desde então unidas contra o mundo. Minha família sempre foi complicada. Minha irmã, Tara, tem 29 anos, é casada com um homem chamado Noah e tem uma filha de 7 anos, Madison. Tara sempre foi a filha perfeita aos olhos da nossa mãe, Eve. Casou primeiro, teve filhos primeiro, e para minha mãe, ela não podia errar. Enquanto isso, eu era a vergonha e engravidei cedo, não mantive um relacionamento, e nunca fui o orgulho de ninguém. O favoritismo sempre foi escancarado, mas engoli tudo calada, porque queria que Laia tivesse um relacionamento com a avó e a tia. Eve vivia comparando Laia com Madison, sempre elogiando a neta preferida enquanto diminuía sutilmente minha filha. Tara fazia comentários passivo-agressivos sobre o comportamento da Laia, suas roupas, até suas conquistas. Mas eu aguentava, porque ainda acreditava que família valia a pena. Eu devia ter percebido os sinais antes. Na festa de 5 anos da Madison, no ano passado, Laia fez um cartão artesanal com todo o amor ela passou horas fazendo. Eve mal olhou antes de jogar de lado. Mas quando Madison começou a abrir os presentes, Eve fez questão de elogiar cada um em voz alta, com entusiasmo. Quando Laia chorou, se sentindo ignorada, Taran gritou comigo dizendo para controlar minha filha, que ela estava estragando o dia especial da Madison. Mesmo assim, eu fui ingênuo bastante para achar que era só estresse por causa da festa. Eu não fazia ideia do quão profundo era o ressentimento delas. 3 meses atrás, durante nosso jantar familiar mensal na casa da Eve, tudo mudou. Era uma terça-feira quente de março. Laia estava empolgada porque tinha aprendido uma música nova na escola e queria cantar para todos. Ela vinha praticando a semana inteira. Eu estava tão orgulhosa da coragem dela. Mas desde o momento em que chegamos, algo estava estranho. Tara estava sendo gentil demais com Laia, o que já era um sinal de alerta. Elogiou o vestido, perguntou sobre a escola, até sugeriu que brincassem depois do jantar. Eve também estava mais atenta do que o normal, o que eu, burramente, interpretei como um avanço no relacionamento. Durante o jantar, Laia contava toda animada sobre a peça da escola. Ela seria uma flor na cena do jardim. Ela gesticulava com as mãozinhas e falava toda empolgada sobre a fantasia. Madison, sentada em frente, claramente estava incomodada com a atenção que Laia recebia. Foi aí que Taran fez sua jogada. "Sabe de uma coisa, Laia?" Disse com um sorriso que não chegava aos olhos. "Como você está sendo uma boa menina hoje, que tal irmos até a loja de brinquedos escolher uma surpresa especial?" O rostinho da Laia se iluminou como árvore de Natal. "Sério? Podemos, mamãe?" Eu hesitei. Tinha algo estranho, mas não sabia o que. "Não sei, já está meio tarde." "Ah, vamos, Clara", insistiu Tara. Eve se meteu na conversa. "Deixa a Tara fazer algo legal para Laia. A loja fica a apenas 10 minutos daqui. Antes que você perceba, elas já estarão de volta." Tara já estava de pé, pegando a bolsa. "Vai ser divertido, não vai, Laia?" "Só nós, meninas." Laia mal conseguia se conter de empolgação na cadeira. "Por favor, mamãe. Por favorzinho." Contra meu instinto, acabei cedendo. "Tá bem, mas só por um tempinho." Laia, você tem que ficar pertinho da tia Tara o tempo todo, entendeu?" "Eu vou." "Prometo."
Ela me deu um abraço apertado antes de correr até Tara. Elas saíram por volta das 19h30. Fiquei com Eve, Noah e Madison, ajudando a limpar o jantar e conversando. Noah parecia inquieto, o que hoje entendo como um sinal claro, ele já sabia o que ia acontecer. Madison, por sua vez, estava incomumente silenciosa, brincando sozinha num canto. 1 hora se passou, depois mais 30 minutos. Comecei a ficar preocupada. Liguei para Tara, mas foi direto para a caixa postal. Quando comentei com Eve que estava preocupada, ela simplesmente me dispensou. Ah, você sabe como a Tara é quando sai para comprar coisas. Provavelmente perdeu a noção do tempo. Mas quando o relógio marcou 21h30, eu já estava em pânico total. Laia nunca tinha ficado tanto tempo longe de mim sem que eu soubesse exatamente onde estava. Liguei de novo para Tara. Nada. Nenhuma resposta. Foi então que ela entrou sozinha pela porta da frente. O silêncio tomou conta da sala. Olhei atrás dela, esperando ver a silhueta pequenininha da Laia, mas ela não estava lá. Tara segurava uma sacola de compras e agia como se tudo estivesse absolutamente normal. Onde está a Laia? Perguntei, quase sem voz. Tara me olhou com uma expressão que nunca mais vou esquecer. Era uma mistura cruel de desdém e falsa despreocupação. Então zombou. Ah, desculpa. Acho que esqueci ela na loja. Senti como se tivesse levado uma pancada no peito. Como assim você esqueceu dela? Onde está a minha filha, Tara? Antes que eu pudesse insistir, Eve entrou com aquela frieza. Não se preocupe. Você vai encontrá-la lá eventualmente. Olhei para minha mãe, chocada, em completo estado de incredulidade. Estávamos falando da neta dela. Minha filha de 5 anos estava desaparecida e elas tratavam isso como se não fosse nada demais. Taran riu. Realmente riu. Talvez assim ela aprenda a não roubar a cena da minha filha. Foi quando tudo fez sentido. Não tinha sido um erro. Tara não havia se esquecido. Foi intencional. Premeditado. O que você está dizendo? Perguntei, já com a voz alterada. E então, a máscara caiu de vez. Taran olhou para mim, sem mais se esconder. Quer saber a verdade, Clara? A gente está cansado da Laia sempre querendo ser o centro das atenções. Toda reunião, todo jantar, todo evento, sempre vira sobre a Laia, suas historinhas fofas, suas conquistas. A Madison mal consegue abrir a boca porque tá todo mundo ocupado demais bajulando a princesinha perfeita. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela tem 5 anos. Gritei, com a voz embargada. Ela só queria compartilhar algo com a família. E a Madison é minha filha. Tara rebateu, exaltada. Mas alguém se importa com o que ela tem a dizer? Não. Porque a Laia está sempre roubando os holofotes com aquelas apresentações teatrais dela. Eve balançou a cabeça, concordando. A Tara está certa, Clara. A Laia é muito carente de atenção. Não é saudável para Madison viver sempre à sombra dela. Então vocês acharam que o certo era abandonar minha filha numa loja? Minha voz tremia, de puro ódio e desespero. Ela tem 5 anos. Deve estar apavorada. Ela está bem, disse Terence, com um tom de desprezo. Os funcionários da loja vão cuidar dela até você chegar. Considere isso uma lição de humildade. Foi quando Noah finalmente se manifestou, com a voz baixa e envergonhada. Jace, isso já foi longe demais. Ela é só uma criança. Fica fora disso, Noah. Tara explodiu. Isso é entre mim e minha irmã. Minhas mãos tremiam quando peguei a bolsa e as chaves. Qual loja? Me diz agora, Tara. A Target, na Maple Street, respondeu ela com a maior calma do mundo, como se estivesse dando indicação para ir até uma cafeteria. Saí daquela casa correndo, como nunca tinha corrido antes. A viagem até a loja pareceu eterna. Minha cabeça fervia de culpa, imaginando Laia assustada, sozinha, me procurando, sem entender por que a tia tinha sumido. Eu devia ter confiado no meu instinto. Eu devia ter dito não.
Quando finalmente cheguei à Target, encontrei Laia no balcão de atendimento ao cliente, chorando sem parar. Uma funcionária gentil, chamada Patrícia, estava com ela, tentando acalmá-la. Assim que me viu, Laia correu para os meus braços, soluçando. Mamãe? A tia Taran disse que ia pegar o carro, mas nunca mais voltou. Eu esperei e esperei. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Entre lágrimas, ela me contou tudo. Tara a levou até o corredor de brinquedos, disse para ela escolher o que quisesse, e depois falou que ia colocar o carrinho na frente da loja. Pediu que Laia a esperasse no balcão de atendimento, dizendo que voltaria logo. Mas isso tinha sido há mais de 2 horas. Patrícia foi um anjo. Mesmo depois do fim do seu turno, ela ficou com Laia para garantir que ela estivesse bem. Tentou ligar para o número que Taran deixou era falso. Diante da situação, ela chamou a polícia. Foi aí que percebi, o que Taran fez não foi só cruel. Foi ilegal. Os policiais que atenderam ao chamado foram o oficial Nate Drummond e o oficial Thompson. Eles ouviram meu relato e o de Laia. A expressão deles dizia tudo, estavam indignados. O oficial Drummond, que mencionou ter uma filha da idade da Laia, mal conseguiu esconder a raiva nos olhos quando ela contou, com a vozinha trêmula, o quanto ficou assustada. Senhora, disse-lhe com firmeza, o que sua irmã fez é considerado abandono de incapaz. É crime neste estado, especialmente com uma criança tão nova. Precisamos falar com ela agora. Fui atrás da viatura, de volta à casa da Ivy. Quando entramos, Taran estava no sofá, tranquilamente mexendo no celular. Ivy, na cozinha, passava café. A normalidade da cena me deu enjoo. Taran Williams? Perguntou o oficial Thompson. Sim? Respondeu ela, erguendo os olhos, confusa. A senhora está presa por abandono de criança e por colocar em risco o bem-estar de um menor. A expressão no rosto da Taran foi impagável. Em questão de 3 segundos, ela passou de confusa para chocada e, por fim, aterrorizada. O quê? Eu não entendo. Eu não abandonei ninguém. Senhora, disse o oficial Drummond, sério, a senhora deixou uma criança de 5 anos sozinha em uma loja por mais de 2 horas. Isso se enquadra como abandono de incapaz. Ivy correu da cozinha, alarmada. Oficiais, deve haver algum engano. A Taran nunca faria mal a uma criança. Ela também é mãe. O policial Drummond lançou um olhar gelado para ela. A senhora sabia que sua filha deixou sua neta sozinha numa loja? Ivy empalideceu. Olhou para Taran, depois para os policiais, e novamente para Taran. A voz saiu hesitante. Eu achei apenas que ela estava demorando um pouco mais do que o normal para voltar. Não foi isso que você disse antes, mãe, interrompi, com firmeza. Você disse que eu a encontraria lá eventualmente. Você sabia exatamente o que a Taran tinha feito. Os policiais trocaram olhares significativos. O oficial Thompson começou a anotar em seu caderno. Senhora, a senhora estava ciente do plano? Foi cúmplice desse abandono? Ivy começou a recuar, nervosa. Não. Não, eu não fazia ideia. Achei que a Taran só estivesse atrasada. Mas Taran, em pânico, não pensou 2 vezes antes de jogar a própria mãe debaixo do ônibus. Ela sabia, sim. Ela fazia parte disso. Todas nós concordamos que a Laia precisava aprender a ser mais humilde. Noah estava parado num canto, parecendo que queria desaparecer. Madison, felizmente, estava lá em cima dormindo, alheia ao caos que se desenrolava no andar de baixo. Tanto Taran quanto Ivy foram presas naquela noite. Noah ligou para o advogado dele. Eu também chamei o meu. Depois disso, levei Laia para casa e não a soltei um segundo sequer. Ela dormiu agarrada em mim, e eu passei a noite acordada, tentando processar tudo. Nas semanas seguintes, toda a extensão do que havia acontecido foi se revelando e o que emergiu foi ainda mais sombrio do que eu imaginava. A investigação da polícia revelou que aquilo não foi um ato impulsivo. Tara havia planejado aquilo por semanas, talvez meses. A detetive Sienna Blake foi designada para o caso e levou tudo com a seriedade que a situação pedia. Ela entrevistou todos que estavam presentes naquele jantar, incluindo Noah, que, a princípio, tentou proteger Tara.
Mas, com o tempo, cedeu e contou toda a verdade. O depoimento dele foi um golpe duro no caso de Tara. Ele revelou que ela vinha reclamando da Laia havia meses, com frases como: "Aquela garota acha que é especial demais. Alguém precisa colocá-la no lugar dela." No admitiu que, na época, minimizou os comentários, achando que Tara estava apenas estressada. Mas agora ele percebia que tudo fazia parte de um padrão inquietante. A revelação mais chocante veio quando Noah contou à detetive Blake sobre uma conversa que ele ouviu entre Taran e Eve, 3 semanas antes do incidente. Taran dissera: "Vou dar uma lição naquela pirralha que ela nunca vai esquecer." E Eve respondeu: "Já passou da hora de alguém fazer isso." Na época, Noah chegou a confrontar Taran sobre aquele comentário cruel, mas ela apenas deu de ombros, dizendo que estava desabafando e que não falava sério. No entanto, agora ele sabia que aquilo não era só frustração, era um plano em formação. Noah também revelou que Taran vinha pesquisando na internet sobre as leis de abandono de incapaz, tentando descobrir por quanto tempo poderia deixar Laia sozinha antes de que aquilo se tornasse tecnicamente um crime. Ela tinha salvo vários artigos sobre casos parecidos e até participava de fóruns online, onde fazia perguntas hipotéticas sobre deixar crianças desacompanhadas em estabelecimentos comerciais. As provas digitais eram arrasadoras. O histórico de navegação de Tara mostrava dezenas de buscas como: quanto tempo posso deixar uma criança sozinha numa loja, o que acontece se eu abandonar uma criança, leis de abandono de menor por estado. Ela também pesquisou especificamente as políticas da Target em relação a crianças desacompanhadas e até fez uma ligação anônima para a loja, perguntando como agiam ao encontrar crianças perdidas. A detetive Sienna Blake descobriu ainda que Tara havia feito um teste prático uma semana antes do incidente. Levou Madison até a mesma loja Target, observou a área de atendimento ao cliente e cronometrava quanto tempo os funcionários levavam para perceber uma criança sozinha e o que faziam a partir daí. Mais tarde, Madison contou à polícia que a mãe pediu que ela ficasse sozinha por alguns minutos enquanto a observava de longe, o que a deixou assustada e confusa. A investigação também revelou um padrão contínuo de manipulação emocional. Durante os meses que antecederam o ocorrido, Tara fazia comentários sutis para Laia, que claramente tinham o objetivo de provocar culpa. Frases como: "A Madison deve ficar tão triste quando todo mundo só olha para você? Talvez você devesse deixar a Madison falar um pouco. Nem sempre precisa ser você o centro de tudo." A professora de Laia, Senhora Rodrigues, também foi entrevistada. Ela relatou que, nos meses anteriores ao incidente, Laia havia se tornado mais retraída na escola. Começou a pedir desculpas com frequência por comportamentos normais de uma criança e só participava das atividades após pedir permissão, algo que nunca havia feito antes. A professora também contou que Laia mencionava Taran com frequência, mas sempre de forma negativa. Em uma dessas conversas, Laia disse que Tara vivia dizendo que ela era barulhenta demais e que devia aprender a ficar calada como Madison. Esse depoimento foi especialmente prejudicial porque mostrava um padrão claro de abuso emocional. E então vieram as mensagens de texto. A polícia encontrou trocas entre Tara e Eve discutindo como ensinar uma lição a Laia por seu comportamento supostamente exibido. Havia mensagens sobre como estavam cansadas de ver Laia ofuscar Madison em eventos da família e sobre a necessidade de colocá-la em seu devido lugar. A prova mais estarrecedora foi a descoberta de um grupo de mensagens entre Tara, Eve e 2 amigos. Nele, o plano era descrito com detalhes. Tara escreveu: "Vou levar a Laia até a loja e deixá-la lá. Talvez ser abandonada a ajude a aprender um pouco de humildade." Um dos amigos respondeu: "Isso parece meio pesado, até para Laia." Terrence comentou: "Ela vai ficar bem. Os funcionários da loja vão cuidar dela até a Clara descobrir onde está. Não é como se eu fosse deixá-la na rua." Eve, sem o menor pudor, completou: "Já era hora de alguém ensinar para essa menina que o mundo não gira ao redor dela." Ler aquelas mensagens no boletim de ocorrência me deixou fisicamente enjoada. Eram adultos. Minha própria família. Conspirando para traumatizar uma criança de 5 anos, simplesmente porque achavam que ela recebia atenção demais. A promotora pública designada para o caso, uma mulher chamada Megan Lister, foi excepcional. Ela explicou que aquilo não era apenas uma briga familiar, era um crime grave. Abandono de incapaz é considerado crime de 3º grau no nosso estado,
com pena de até 5 anos de prisão e multa de $10.000. A acusação de colocar a vida de uma criança em risco ainda poderia adicionar mais 2 anos à sentença. Mas isso era só o começo. À medida que a investigação avançava, surgiam detalhes ainda mais perturbadores sobre os comportamentos e padrões tóxicos de Tara e Eve. A detetive Sienna Blake decidiu ampliar o escopo da investigação, entrevistando familiares, amigos próximos e até vizinhos que já haviam testemunhado interações entre Tara, Eve, Laia e Madison ao longo dos anos. Foi aí que Maria Santos, ex-melhor amiga de Tara, revelou algo que chocou até mesmo a detetive mais experiente. Maria contou que Tara falava sobre ensinar uma lição a Laia há quase 1 ano. Vivia reclamando que a menina era muito carente de atenção e mostrava inveja da maneira como os parentes tratavam Laia com tanto carinho. Segundo Maria, houve uma conversa especialmente perturbadora, cerca de 6 meses antes do incidente. Taran disse, com todas as letras: "Às vezes eu só queria largar a Laia em algum lugar e deixá-la sentir como é ser esquecida. Talvez assim ela entendesse que não é tão especial quanto acha que é." Maria ficou preocupada, mas Tara apenas riu e disse que estava brincando. Agora, no entanto, Maria reconhecia aquilo como uma espécie de teste, uma forma de medir a reação das pessoas às suas ideias cada vez mais perigosas. A investigação também expôs a atividade de Tara nas redes sociais, onde ela demonstrava, em mensagens privadas, um ressentimento crescente em relação à menina. Em conversas com amigos, ela se referia a Laia com apelidos cruéis como a queridinha dourada, a prostituta da atenção ou Ian, a princesinha perfeita que nunca erra. Tara reclamava que todos os encontros de família giravam em torno de Laia, enquanto Madison era constantemente deixada de lado. A detetive Blake ainda descobriu que Tara havia espalhado mentiras sobre Laia para outros membros da família, dizendo que a menina estava se tornando problemática e que eu, como mãe, era permissiva demais. Ela chegou até a convencer algumas tias e tios de que Laia era má com Madison, o que era absolutamente falso. Com os registros telefônicos em mãos, os investigadores confirmaram que Tara e Eve falavam entre si várias vezes ao dia nas semanas anteriores ao ocorrido, mantendo longas conversas. Quando conseguiram mandado para verificar os registros e dispositivos de Eve, o envolvimento dela ficou ainda mais claro. Eve estava tão envolvida quanto Tara. Ela tinha um caderno onde fazia anotações minuciosas sobre cada vez que Laia recebia atenção durante eventos familiares. Analisava o comportamento natural de uma criança pequena e o descrevia como exibicionismo ou manipulação. Chegava a contabilizar o tempo que os adultos passavam elogiando Laia em comparação com Madison, como se estivesse montando um dossiê contra uma menina de 5 anos. As anotações eram perturbadoras. Em uma delas, escreveu: "Laia cantou sua musiquinha por 15 minutos esta noite enquanto Madison ficou sentada, ignorada. Algo precisa ser feito quanto ao ego dessa criança antes que saia completamente do controle." Em outra, Laia recebeu 3 elogios pelo desenho, Madison não recebeu nenhum. "Esse favoritismo está destruindo a autoestima da minha neta. Laia precisa aprender que não é especial." A investigação ainda revelou que Eve estava conscientemente incentivando Madison a guardar ressentimentos contra Laia, alimentando nela uma ideia de rivalidade e injustiça que simplesmente não existia. Ela estava dizendo para Madison que Laia estava roubando os holofotes e que ela merecia mais atenção do que recebia. Encorajava Madison a competir com a prima e a criticava sempre que demonstrava gentileza ou carinho por Laia. A detetive Blake entrevistou Madison separadamente, com a presença de um defensor da infância. Foi ali que a menina revelou que sua avó Eve vinha dizendo, há meses, que Laia era uma prima má, que tirava a atenção de meninas boas como Madison. Madison admitiu que começou a sentir ciúmes de Laia porque a avó repetia, constantemente, que era isso que ela devia sentir. Com o processo criminal em andamento, tomei uma decisão que mudaria tudo, liguei para o Serviço de Proteção à Criança, CPS. Sei que algumas pessoas podem achar essa atitude extrema, mas me escute, Tara e Noah tinham uma filha de 6 anos, e Tara já havia demonstrado que era capaz de abandonar uma criança para provar um ponto. Se ela foi capaz de fazer isso com a própria sobrinha, o que aconteceria se Madison desobedecesse ou a envergonhasse de alguma forma? A agente do CPS designada para o caso se chamava Amanda Torres e ela foi impecável. Entrevistou Noah, Tara, Eve, Madison, Laia e a mim. Revisou os relatórios da polícia, mensagens de texto, e as acusações criminais. O que ela descobriu foi profundamente alarmante. Durante a entrevista com Madison,
Amanda soube que Tara usava o abandono como forma de ameaça. Madison contou que sua mãe já a ameaçara várias vezes, dizendo que a deixaria sozinha se não se comportasse. Uma vez, inclusive, Tara levou a filha até um parque, mandou que ela saísse do carro e deu uma volta no quarteirão para lhe ensinar uma lição. Noah, em sua defesa, desconhecia a maior parte dessas atitudes. Ele trabalhava muitas horas e viajava com frequência, então não presenciava a dinâmica diária entre Tara e Madison. Quando Amanda lhe mostrou as evidências, ele ficou horrorizado. Amanda também entrevistou os professores de Madison, que relataram sinais de ansiedade na menina. Ela dizia ter medo de ser deixada para trás caso não fosse boa bastante. Uma das professoras contou que Madison chorou quando a mãe se atrasou para buscá-la na escola, dizendo que achava que também havia sido esquecida como Laia. Com base em sua investigação, Amanda recomendou a remoção temporária de Madison da guarda de Tara, até que uma audiência completa fosse realizada. O Tribunal de Família marcou uma audiência de emergência para 3 dias depois e concedeu a custódia provisória a Noah, enquanto a situação era avaliada. 3 semanas após aquele jantar em família, a vida de Tara começou a desmoronar. Noah pediu o divórcio e conseguiu a custódia temporária de Madison. Saiu de casa e foi morar em um apartamento alugado enquanto procurava uma nova residência. Madison começou a fazer terapia para lidar com o trauma emocional causado pelos abusos. Tara foi formalmente acusada de abandono de incapaz, colocação em risco do bem-estar de um menor, e, após o relatório do CPS, também por abuso emocional e ameaças verbais contra uma criança. A fiança foi fixada em $50 mil, valor que Eve não poderia pagar, mesmo que quisesse. Eve foi indiciada como cúmplice de abandono e por expor uma criança a perigo. Sua fiança foi estabelecida em $25 mil. Ela teve que hipotecar a própria casa para pagar os honorários advocatícios dela e de Tara. Mas os problemas financeiros estavam só começando. Noah era dono de uma pequena, porém bem-sucedida empresa de marketing e Tara era gerente de operações. Quando a prisão de Tara veio a público, 3 dos maiores clientes de Noah romperam os contratos imediatamente. Nenhum deles queria ver seu nome ligado a alguém cuja esposa havia abandonado uma criança. Em poucas semanas, a empresa de Noah perdeu cerca de 60% da receita. Tara, por sua vez, trabalhava como higienista dental em uma clínica bastante respeitada na cidade. Quando os sócios da clínica souberam das acusações, colocaram Tara em licença administrativa imediata, aguardando a decisão do tribunal. O Conselho Estadual de Odontologia também abriu uma investigação sobre sua licença profissional, citando as acusações de colocar uma criança em risco como prova de falta de conduta ética e torpeza moral. Eve trabalhava como professora substituta na rede pública local. Quando o distrito escolar soube da prisão de Eve, ela foi imediatamente demitida e proibida de ocupar qualquer cargo futuro na rede. Aos 62 anos e dependente da pensão de professora, essa decisão foi um golpe devastador para sua estabilidade financeira. Mas a consequência mais inesperada veio da própria imprudência de Tara. Enquanto aguardava julgamento em liberdade sob fiança, ela tomou a péssima decisão de fazer uma postagem sobre o caso no Facebook. Ignorando as orientações claras do próprio advogado, ela escreveu um texto longo afirmando estar sendo perseguida por tentar educar uma criança mimada, alegando que as acusações contra ela eram absurdas. No post, ela escreveu: "Não acredito que fui presa por deixar minha sobrinha numa loja por algumas horas. As crianças de hoje são muito mimadas. Quando eu era pequena, íamos à escola sozinhas e ninguém chamava a polícia. Agora você não pode nem disciplinar uma criança que todo mundo entra em pânico. Minha sobrinha precisava aprender que não pode ser o centro das atenções o tempo todo às vezes, isso exige sentir um certo desconforto. Eu só queria ajudá-la a se tornar uma pessoa melhor, e é assim que sou recompensada." A postagem viralizou de forma desastrosa. Capturas de tela circularam milhares de vezes, com internautas expressando revolta diante da total ausência de remorso por parte de Tara. Uma petição no Change.org foi criada exigindo que ela recebesse a pena máxima. A mídia local repercutiu a história. A publicação foi até enviada ao gabinete da promotora Megan Olister, que a utilizou como prova de que Tara não demonstrava arrependimento e continuava representando uma ameaça às crianças. Na audiência de revisão de fiança, isso teve um impacto direto e negativo. As chances de Tara manter suas condições de liberdade foram seriamente prejudicadas. Noah, ao ver a postagem, ficou em choque.
Por orientação de seu advogado, ele fez uma declaração pública se distanciando completamente das ações da esposa. Disse estar horrorizado com o comportamento dela e reafirmou seu compromisso em proteger Madison de qualquer forma de dano. O post viral ainda teve outras repercussões legais. 2 semanas depois, em nova audiência, o juiz aumentou o valor da fiança de Tara e impôs novas restrições, incluindo a proibição de uso de redes sociais e visitas supervisionadas com Madison. O julgamento criminal começou 8 meses após o incidente. A promotoria apresentou um caso sólido, com mensagens de texto, o depoimento de um funcionário da loja Target, a fala de Laia, coletada em sessão fechada com um defensor da infância, e, claro, a infame postagem de Tara no Facebook. A defesa de Tara tentou argumentar que ela pretendia voltar para buscar Laia, mas acabou se distraindo e perdeu a noção do tempo. No entanto, esse argumento desmoronou quando a promotoria apresentou mensagens que provavam premeditação e, ainda pior, a própria declaração de Tara à polícia, na qual afirmava ter deixado a menina de propósito, como uma lição. O júri levou menos de 3 horas para retornar com um veredito, culpada em todas as acusações. Tara foi sentenciada a 4 anos de prisão, 3 anos de liberdade condicional e ao pagamento de $15.000 em multas e restituições. Além disso, foi proibida de ter qualquer contato com Laia até que a menina completasse 18 anos. O julgamento de Eve ocorreu separadamente, mas teve impacto semelhante. Seu advogado tentou argumentar que ela apenas seguiu a liderança da filha e não tinha plena noção da gravidade da situação. Contudo, mensagens de texto provaram que Eve participou ativamente do planejamento do abandono. Ela foi condenada por cumplicidade e sentenciada a 18 meses de prisão, além de 2 anos de liberdade condicional. Também foi obrigada a pagar $8.000 em multas e restituições. Enquanto os processos criminais seguiam seu curso, também entrei com uma ação civil contra Tara e Eve por sofrimento emocional, negligência na supervisão e dano emocional intencional. Meu advogado, David Kim, estava confiante de que tínhamos um caso sólido. Durante o julgamento civil, surgiram detalhes ainda mais perturbadores sobre as motivações por trás das ações de Tara e Eve. Em depoimentos, foi revelado que ambas nutriam ressentimento por Laia desde o nascimento dela, alegando que a menina recebia atenção demais dos parentes por ser bonitinha. Tara chegou a admitir, sob juramento, que organizava eventos familiares com a intenção deliberada de excluir Laia. Ela persuadiu Eve a fazer as festas de aniversário da filha Madison em lugares onde crianças menores de 6 anos não eram permitidas, justamente para impedir a presença de Laia. Além disso, espalhou boatos entre os familiares dizendo que eu era um pai helicóptero e que estava criando Laia para ser arrogante e mimada. O processo terminou com um acordo de $85.000, pagos principalmente pela pólice de seguro empresarial de Noah, que incluía a cobertura de responsabilidade por ações de familiares. O valor foi inteiramente destinado a um fundo para educação e terapia de Laia. Enquanto isso, Noah seguia lutando pela custódia total de Madison. A defesa de Tara tentou argumentar que ela deveria ter direito a visitas supervisionadas após cumprir sua pena, mas o advogado de Noah apresentou provas contundentes de um padrão de abuso emocional e ameaças frequentes de abandono. A juíza do Tribunal de Família, Ellen Dorsey, não se comoveu com a defesa de Tara. Ela destacou que Tara demonstrava um comportamento recorrente de usar o abandono como forma de controle e que suas atitudes refletiam uma incapacidade profunda de colocar o bem-estar da criança acima de suas próprias carências emocionais. Noah recebeu a guarda legal e física integral de Madison. Os direitos parentais de Tara foram suspensos até que Madison completasse 18 anos. Além disso, Tara foi condenada a pagar pensão alimentícia, e qualquer tentativa de contato futuro com a filha dependeria de autorização judicial e ocorreria apenas em visitas supervisionadas. As consequências daquela noite continuaram se espalhando pela vida de Tara e Eve como um incêndio devastador. Noah deu entrada no pedido de divórcio e obteve a autorização da justiça para se mudar com Madison para outro estado, onde pôde recomeçar. Hoje, ele conseguiu reconstruir seu negócio, mas foram quase 2 anos de prejuízos financeiros até que as coisas se estabilizassem. Eve, por sua vez, perdeu a casa por execução da hipoteca após gastar todas as suas economias com os custos judiciais. 4 meses depois de deixar a prisão, foi despejada e precisou ir morar com a irmã no Arizona. Aos 64 anos, ela estava basicamente começando a vida do zero. Os laços pessoais de Tara também desmoronaram.
Sua melhor amiga, que fazia parte do grupo de mensagens onde Taran discutiu o plano de abandono, ficou tão abalada ao reler os textos que encerrou a amizade. Outros amigos e familiares se afastaram completamente após saberem de todos os detalhes do que realmente aconteceu. O consultório odontológico onde Taran trabalhava emitiu uma nota pública condenando suas ações e fez uma doação, em nome de Laia, a uma instituição local de apoio a crianças. Além disso, adotaram novas políticas rigorosas de verificação de antecedentes para todos os funcionários. Mas, no fim das contas, a parte mais importante de toda essa história é como Laia está hoje. Imediatamente após o ocorrido, levei-a para iniciar um acompanhamento com uma psicóloga infantil chamada Doutora Ingrid Law. Laia passou meses enfrentando crises de ansiedade e medo constante de ser abandonada. Laia sentia medo de ficar longe de mim, mesmo por períodos curtos. Tinha pesadelos recorrentes em que se via perdida e sozinha. Além disso, carregava uma culpa dolorosa, acreditando que havia feito algo errado para merecer ser deixada por Tara. A doutora Ingrid Law trabalhou com ela usando terapia lúdica e arte-terapia, ajudando-a a processar tudo o que aconteceu. Laia desenhou cenas do incidente, escreveu cartas expressando seus sentimentos e, pouco a pouco, começou a entender que nada daquilo foi culpa dela. Hoje, 10 meses depois, ela está muito melhor. Ainda sente um pouco de ansiedade quando precisa se separar de mim, mas voltou a ser, na maior parte do tempo, uma criança alegre e expansiva. Está indo super bem na primeira série e fez vários novos amigos. O dinheiro do acordo civil permitiu que eu investisse na melhor terapia possível para Laia e também garantisse uma reserva para sua futura educação universitária. Parte dele também foi usada para fazermos viagens de cura juntos. No mês passado, fomos à Disney World, e ver o brilho nos olhos de Laia, a alegria genuína, me lembrou porque lutei tanto por justiça. Um resultado inesperadamente positivo de toda essa jornada foi a família que construímos. Noah e Madison mantiveram contato conosco e desenvolvemos uma amizade sincera. Madison é uma menina doce, tão vítima do comportamento tóxico de Taran quanto Laia foi. Também nos reaproximamos de alguns amigos que nos apoiaram durante os momentos mais difíceis. Hoje, Laia tem vários antios e antias que a amam de verdade, pessoas que jamais pensariam em machucá-la só para provar algum ponto. Patrícia, a funcionária da Target que ficou com Laia naquela noite, virou uma amiga próxima da família. Ela visita Laia com frequência e já disse, mais de uma vez, o quanto tem orgulho da coragem dela naquela situação. Laia vive desenhando para Patrícia e a considera uma de suas heroínas. Olhando para tudo que passamos, aprendi lições difíceis, mas valiosas. A primeira, confie nos seus instintos. Eu senti que havia algo errado quando Taran se ofereceu para levar Laia à loja, mas ignorei o sinal porque queria acreditar que minha família se importava com ela. Deveria ter confiado no meu pressentimento. A segunda, a família que você escolhe pode ser mais forte do que a de sangue. As pessoas que estiveram ao nosso lado durante essa crise são as que realmente importam. Ter o mesmo DNA não obriga ninguém a amar você e amor de verdade não exige que você tolere abuso. Terceira lição: ações têm consequências, mesmo quando as pessoas acham que vão sair impunes. Taran e Eve achavam que estavam apenas ensinando uma lição inofensiva a Laia. Mas acabaram destruindo suas próprias vidas. As acusações criminais, o processo civil, a perda da guarda, a falência, tudo isso poderia ter sido evitado se elas tivessem tratado uma criança de 5 anos com um mínimo de humanidade. E por fim, a lição mais importante: defender seu filho sempre vale a pena, mesmo quando é difícil. Muita gente me criticou, disse que eu estava destruindo a família ao denunciar Taran e acionar o CPS. Mas a segurança e o bem-estar de Laia sempre foram prioridade. Não existe relação familiar que justifique colocar uma criança em risco. Hoje, Tara está presa há 6 meses e ainda tem cerca de 3 anos e meio para cumprir. Eve foi libertada há 4 meses e está vivendo com a irmã no Arizona. Trabalha meio período em um supermercado e tenta recomeçar do zero. Nenhuma das duas tentou entrar em contato comigo ou com Laia e honestamente, isso é o melhor. De vez em quando, Laia ainda pergunta sobre elas, mas não parece sentir muita falta. Está muito mais interessada em seus amigos, na escola e nas aventuras de fim de semana. Noah e Madison estão indo bem na nova cidade. Madison está em terapia e tem feito grandes progressos. É uma menina inteligente, criativa, e merece um futuro bem melhor do que aquele que a mãe teria lhe proporcionado.
Quanto a mim, estou melhor do que nunca. Cortar pessoas tóxicas das nossas vidas foi uma das decisões mais libertadoras que já tomei. Hoje, Laia e eu vivemos em um lar tranquilo, cheio de amor e rodeado por pessoas que realmente se importam conosco. Muita gente me pergunta se me arrependo de ter ligado para o Conselho Tutelar, CPS. A resposta é: absolutamente não. Aquela ligação tirou Madison de uma situação abusiva, fez com que Taran e Eve enfrentassem as consequências dos próprios atos e, finalmente, libertou nossa família da toxicidade que nos sufocava. Às vezes, fazer o que é certo também é o mais difícil. Mas proteger as crianças, todas as crianças, não apenas as suas, sempre vale a pena. Taran e Eve pensaram que estavam ensinando uma lição sobre humildade para Laia, mas foram elas que aprenderam a verdadeira lição, a de que ações têm consequências. Perderam tudo: liberdade, família, estabilidade financeira, reputação, relacionamentos por escolherem traumatizar uma criança de 5 anos. O mais trágico é que Laia não precisava aprender humildade. Ela já era uma criança doce, amorosa, generosa, que espalhava alegria por onde passava. Quem precisava aprender alguma coisa eram os adultos que deveriam protegê-la, mas optaram por feri-la. Aquela ligação levou Taran e Eve à ruína e eu não me arrependo nem por um segundo. Laia merecia justiça. Madison merecia proteção. E outras crianças merecem estar a salvo do tipo de comportamento tóxico que essas duas representavam. Se você está lendo isso e se reconhece no comportamento de Taran ou Eve, procure ajuda. Crianças não são responsáveis por administrar as emoções ou o ego dos adultos. Elas não merecem ser punidas por serem felizes, confiantes ou cheias de energia. Não merecem ser abandonadas, ameaçadas ou manipuladas emocionalmente porque algum adulto está se sentindo inseguro ou ressentido. E se você está lendo isso e se identifica com a minha posição, saiba que você não está sozinho. Disfunção familiar, favoritismo e negligência são reais e podem deixar marcas profundas. Mas você tem o poder de quebrar esse ciclo. Seus filhos merecem ser protegidos, mesmo que isso signifique protegê-los de outros membros da própria família. Hoje, Laia tem 6 anos e está florescendo. É confiante, criativa, gentil e ilumina qualquer lugar em que entra. Tenho um orgulho imenso de ser sua mãe. Ela ainda fala sobre ser professora, médica ou astronauta quando crescer e eu acredito, do fundo do coração, que ela pode ser tudo isso e muito mais. Taran e Eve tentaram apagar a luz de Laia. Mas tudo o que conseguiram foi fazer com que ela brilhasse ainda mais. E essa é a verdadeira vitória. Atualização: algo especial aconteceu recentemente. Na semana passada, Laia chegou da escola empolgada e me contou que a professora havia pedido para a turma escrever sobre seus heróis. Eu pensei que ela fosse escrever sobre uma princesa, um bombeiro ou algum personagem de desenho. Mas não. Ela escreveu sobre mim. O texto dela dizia: minha heroína é minha mãe, porque ela me protege mesmo quando coisas assustadoras acontecem. Quando pessoas más tentaram me machucar, ela fez com que elas nunca mais pudessem fazer isso. Ela me diz todos os dias que eu sou especial e que não preciso mudar quem sou para agradar ninguém. Minha mãe é corajosa, forte e me ama, aconteça o que acontecer. Ler aquilo me fez chorar. Mas foram lágrimas de alegria. Apesar de tudo que aconteceu, Laia se sente segura e amada. Ela sabe que é valorizada por quem é e não apesar de quem é. Isso vale mais do que qualquer vingança. Isso vale tudo. Essa é a nossa história. Taran e Eve acharam que estavam dando uma lição a Laia, mas no fim foram elas que aprenderam: quem escolhe a crueldade, perde. Elas perderam tudo. E nós seguimos em frente, livres delas. Às vezes, o lixo se recolhe sozinho. Outras vezes, você precisa fazer uma ligação para que ele seja levado embora. De qualquer forma, o mundo fica melhor quando pessoas tóxicas enfrentam as consequências de suas ações. Laia está segura. Está cercada de amor. Está prosperando. E esse, para mim, é o único final que realmente importa.